Boa noite, irmãos. Vamos iniciar mais um estudo aqui no canal Por Graça sobre o livro A Carta de Paulo aos Efésios. Fala do mistério, né? Agradecemos aos irmãos que participam conosco, que nos ajude também na oração e divulguem também, né, para outros irmãos o ensino da palavra de Deus. Vamos orar para que o Senhor nos ajude em todas as coisas. Vamos dar graças, então. Nosso bendito Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui estamos nessa live, com os corações gratos por essa abertura que provês para nós. Esses tempos mais difíceis de pandemia, podemos estar estudando Tua Palavra e pedimos Tua direção. Nós sabemos que somente Tu podes nos guiar, porque não temos conhecimento de toda a verdade e confiamos em Ti, que nos guies em Tua Palavra, somente o assunto de hoje, nessa carta aos Efésios, que Tu estejas nos ensinando e possamos ter o entendimento, aprender da Tua verdade, esse mistério que tinhas em oculto no passado, em Deus, agora revelado a seus santos por meio da revelação desse mistério, ó Paulo. E nós agradecemos por teu cuidado em tudo, pedimos por todos os ouvintes também que tu estejas guiando e guardando, dando graças nesse precioso nome de nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. 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 Vamos à leitura, então, irmãos, da porção de hoje. Vamos ler a partir do versículo 7, Efésios 3, versículo 7. Do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa graça. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém.
Paulo foi feito ministro desse evangelho, dessas boas novas, né? Porque no versículo 6 ele fala saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho, do qual fui feito ministro. Então, todas essas coisas maravilhosas que Paulo conheceu foram a ele reveladas, né? Então, conhecer essas coisas e, do mesmo modo, entender que ele tinha sido escolhido por Deus para comunicar essas verdades, não fez com que ele ficasse orgulhoso do que ele era, de tudo isso que está acontecendo. Ao contrário, ele se coloca como o menor de todos, o mínimo de todos os santos, diz na nossa versão, né? Ele não se orgulha de ter uma posição elevada pelo fato de ter sido a ele dispensado esse ministério, né? Sido dado o encargo de pregar esse evangelho, ser o ministro do evangelho ou das boas novas que Deus tinha agora para o homem. Então ele fala disso aqui, a mim, o mínimo ou o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, duas coisas aqui: as riquezas incompreensíveis de Cristo, anunciar isso, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Tem muita coisa aqui que Paulo está falando em poucos versículos, mas que envolve muita coisa. Primeiro, ele está chegando no último capítulo desse livro, que vai estar colocando as bases doutrinais do que ele estava para falar nessa carta. Porque, como nós estudamos, os 3 primeiros capítulos falam a respeito da posição do cristão e estabelece as bases doutrinais, para depois, a partir do capítulo 4, ele falar do nosso andar, ou de andar de um modo digno dessa vocação que foi anunciada nesses 3 primeiros capítulos. Então, esses 3 primeiros capítulos é de fundamental importância para entendermos toda a epístola. Ele coloca as bases do que ele vai falar, e agora, depois, a partir do capítulo 4, vai falar a respeito da prática dessas coisas que ele falou nesses capítulos. E no primeiro capítulo, ele começa com uma oração, e nesse último capítulo da parte doutrinal, da seção doutrinal da carta, ele vai fazer também uma oração. E nós vamos ver que existem distinções nessas duas orações, pelo modo como ele se adereça, ou ele se dirige a Deus, né, e as coisas que ele ensina em cada uma delas. Mas vamos por etapas. Primeiro, ele mostra uma condição que deveria ser a condição de todo cristão. As coisas que nos são reveladas quando somos chamados, porque fomos escolhidos, como ele falou no comecinho, eleitos antes da fundação do mundo, como nós fomos escolhidos, e fomos chamados, e uma vez chamados, fomos justificados, e nos foi dado conhecer muita coisa. Mas isso, ao invés de fazer com que nós nos orgulhássemos de ser alguma coisa, porque Deus nos escolheu, nos coloca numa situação de humilhação, como Paulo fez. Eles se colocam como o menor dos santos, o mínimo dos santos, porque ele bem sabia que nada disso era por mérito dele ou por ele ser alguma coisa que Deus o havia escolhido, mas era apenas a soberania de Deus em escolher a quem é que ele queria. E há uma passagem que fala, ele escolheu as coisas fracas, as coisas vis desse mundo, para envergonhar, ou as coisas loucas desse mundo, para envergonhar as sábias. Então, se alguém quer se orgulhar de ter sido chamado, ele chamou a pior classe de pessoas, que somos nós, que eram aqueles que estavam perdidos em delitos, em pecados, nas trevas, e ele nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo. Por isso, não coloca nenhum de nós em posição de orgulho, de ser, eu sou um cristão, porque Deus me escolheu, eu sou mais que você. Não, ao contrário. Nós temos que entender que essa escolha de Deus é a soberania de Deus, porque o mistério que estava oculto, e que ele fala aqui dessas incompreensíveis riquezas de Cristo, que realmente são incompreensíveis para o homem natural. O homem perdido em seus delitos e pecados não pode entender
ou não pode alcançar essas verdades com respeito ao que Deus revelou aqui. Então, as riquezas incompreensíveis de Cristo, incompreensíveis para aqueles que ainda permanecem em seus delitos e pecados. Mas uma vez que é revelado esse mistério, uma vez que nós somos chamados pelo Evangelho e nos é comunicado vida, nós podemos compreender quais são as riquezas. Por quê? Se fala dessas riquezas, as heranças que nós temos em Cristo Jesus, que é o que era tratado no primeiro capítulo, né? Somos co-herdeiros com Cristo e somos já abençoados nos lugares celestiais em Cristo Jesus com todas as bênçãos. Não é uma bênção parcial, nós não temos uma parte de bênçãos nos céus esperando por nós. Todas as bênçãos. Mas também aqui na terra, nós também podemos gozar já dessas posses que temos, dessas bênçãos que temos nos lugares celestiais, quando andamos em comunhão com Deus e compreendemos. É isso que ele vai falar agora. Porque esse capítulo, versículo 7, né, ele fala, fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, isso é a soberania de Deus, que me foi dado segundo a operação do poder de Deus. A mim, o mínimo de todos os santos. Então, ele colocou a graça de Deus e o poder de Deus, por isso ele é o mínimo, porque dependeu tudo de Deus e não dele. E não depende também de nenhum de nós. Não depende de nenhum de nós. E ele fala, a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Isso diz respeito ao que nós vimos no capítulo 1, então. Volto a dizer, quando ele fala, vamos ler lá no capítulo 1 de Efésios, o versículo 10. Qual é o mistério? O mistério da sua vontade, segundo o beneplácito dele, a boa vontade de Deus, né, que ele propõe em si mesmo, e tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, Deus vai congregar em Cristo todas as coisas. Quando ele vier com os seus santos, a igreja, para manifestar a glória de Deus aqui na terra. Porém, isso aqui é uma coisa que vai acontecer ainda. Não aconteceu ainda. Nos foi revelado o mistério que vai acontecer lá, quando a igreja manifestar essa glória. Mas aqui no capítulo 3, o que ele vai estar falando aqui, no versículo 9, eu gostaria de ler até a versão do Darby. Fala assim, para iluminação de todos, com o conhecimento que é a administração do mistério escondido nos séculos em Deus, que criou todas as coisas. As nossas versões desse versículo, todas elas falam de demonstrar a todos, a revista e corrigida fala de demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, a Fiel também fala a todos, a imprensa bíblica fala a todos, a tradução brasileira não fala a todos, mas se vocês olharem na King James, tem uma palavrinha ali que não deveria estar lá. Inclusive está em itálico. Entendam, sempre que tiver em itálico, é uma palavra que não tem no texto e que quem traduziu colocou para a compreensão do texto. Muitas vezes, essa palavrinha que é colocada aqui não é inspiração, não está nos melhores textos, é colocada para dar entendimento, mas é entendimento que o tradutor teve. E, na realidade, esse homem aqui limita o que Paulo está falando. Porque não é fazer conhecido a todos os homens, mas a tudo, a todos, a toda a criação, seja ela os anjos, seja elas potestades celestiais, a criação, as criaturas, todos. Ele vai fazer conhecido por meio da igreja. E isso é feito agora, não é uma coisa que vai ser feita no futuro, quando o milênio vier. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós olharmos o contexto do que ele está falando aqui, no versículo 10,
para que agora, não é no milênio, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Isso inclui todos. Esse então, todos aqui em cima, no versículo 9, na nossa versão está correta. Eu achei só uma versão em português que coloca homens aqui. É uma versão literal que tem no aplicativo da MySword ou eSword, dependendo se é Android ou da Apple, né? Mas eles colocam também esse homens aí, mas não é para estar no contexto como na King James, não é para ter esse homens, porque foge um pouquinho do sentido de todo o versículo no contexto. Então seria demonstrar a todos os principados, anjos, a todos os homens, a toda a criação, a toda coisa criada. Demonstrar qual seja essa dispensação. Nós sabemos que existe a dispensação da lei, a dispensação da graça, mas a palavra aqui, dispensação do mistério, é a administração desse mistério. Porque Paulo foi chamado e foi a ele revelado esse mistério, e agora ele vai administrar esse mistério, ou seja, ensinando aos santos aquilo que foi revelado a ele. Logicamente, quando a gente recebe alguma coisa, uma revelação dessa, você passa a ter conhecimento de uma coisa que ninguém sabia. Porque esse mistério que estava oculto em Deus, nenhum santo do Velho Testamento sabia, e Paulo recebeu essa revelação e mostra agora, e ele não ficou satisfeito em guardar para si, porque muitas vezes você recebe um negócio desse e fala, deixa eu guardar para mim, mas como eu sempre falo, uma coisa que eu aprendi é que conhecimento sem ensinar, sem passar para frente, não tem valor. Então, se Paulo tivesse o conhecimento desse mistério, mas não divulgasse ele, qual era a função desse mistério ter sido revelado a ele? Nenhuma. Mas Deus revelou a ele e ele passou a ter a incumbência de administrar esse mistério, ensinando a todos o que ele está ensinando agora para nós. E até hoje ele ensina através dessa carta. Ele ensina a nós o que é esse mistério de Deus, que é versículo 10. A igreja, quando reunida, e os santos reunidos, tendo sido reunidos pelo Espírito Santo, ali, dirigidos pelo Espírito Santo, onde aquele que é o edificador da igreja, Cristo mesmo, está ali no meio, edificando através dos mestres, dos profetas, através da palavra, dos dons, edificando a igreja. Os anjos e as potestades do ar assistem isso e veem a multiforme sabedoria de Deus. De fazer de eu chamo a bando, porque nós éramos um bando mesmo. Bando sempre é de gente de má índole, né? Era o que nós éramos, viu, gente? Nós não éramos nenhuma coisa boa. Fomos chamados enquanto estávamos num bando. Éramos um bando. Nós estávamos ali no mundo, fazendo tudo errado, sendo odiosos, odiando e sendo odiosos, totalmente sem Deus, sem esperança, sem vida, sem nada. Ele nos tirou disso daí, nos trouxe para a sua luz e nos revela um mistério. E agora, quando nós reunimos, ainda que nossa compreensão do que nós estamos fazendo seja tão pequena, os anjos vêm. Muitos perguntam, por que as irmãs têm que usar véu? Por causa dos anjos, que estão assistindo quando está ali a palavra de Deus sendo pregada e o Espírito Santo usando os dons para que essa igreja aprenda, cresça no conhecimento de Deus, eles também estão aprendendo. E digo mais, não é as irmãs que têm que ter o véu, os irmãos têm que ter a cabeça descoberta. Pela mesma razão. Então, muitos falam assim, puxa, vocês colocam um fardo nas irmãs e ter que usar um véu, como se o véu fosse um fardo. Mas é que nós não temos muito costume de usar chapéu, mas se nós usássemos, todos nós teríamos que ter um chapeleiro lá na frente do salão de reunião, porque nós temos que deixar pendurado o chapéu lá fora. Não poderia pôr na cabeça, não. Inclusive, é uma coisa que está voltando. Os jovens hoje usam muito esses bonezinhos, né? E tomem cuidado de estar numa reunião, não ir de bonezinho, pensar que você vai sentar lá e ficar pregando, falando, orando, de bonezinho na cabeça. Você tem que tirar.
Assim como as mulheres têm que pôr o véu, o homem tem que tirar a cobertura. É sinal de hierarquia. Por quê? Porque os anjos estão assistindo. Quando estamos reunidos ali, os anjos estão assistindo. Essa administração desse mistério é para hoje. Não é administração no futuro. Porque lá no capítulo 1 é as coisas no futuro, quando nós viermos e vamos manifestar a glória de Deus ao mundo aqui no milênio e fazendo então uma harmonia entre o céu e a terra, que é o que ele diz lá no capítulo 1, versículo 10, que nós acabamos de ler. Mas aqui é agora que nós fazemos. Nós manifestamos a multiforme sabedoria de Deus quando reunidos, não para os homens incrédulos, mas para os anjos e todas as hostes celestiais. E isso, então, era uma coisa que Paulo queria mostrar para eles. Olha, agora, pela igreja, a multiforme da sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, não dos cristãos somente, mas dos principados e potestades. Segundo o propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Olha o que é estarmos reunidos ao nome do Senhor. O quanto que a igreja desviou da verdade. O quanto que a igreja desconhece, porque hoje, reunião em muitas das denominações não passa de um cantorio, com, às vezes, a ajuda de instrumentos, uso de emoção, uso de uma série de subterfúgios para atrair mais e mais, para que a coleta seja maior, porque no fundo, no final, vai valer o quanto que arrecadou e o quanto que está crescendo. Mas isso não é nem um pouco o propósito da igreja, gente. Arrecadar dinheiro para pagar o pastor. Não é nenhum propósito da igreja estar aqui ensinando o mundo a ser mais bem comportado. Não é isso. A igreja, quando reunida, ela está mostrando a multiforme sabedoria de Deus, fazendo ela conhecida também dos principados e potestades nos céus. Então, uma igreja reunida, o Senhor colocando-se no meio e o Espírito Santo dirigindo, quando o homem permite, é um pedaço do céu aqui na terra. Porque o céu se abre para os anjos olhar aqui embaixo o que está acontecendo, quando está reunido. Não é à toa que Satanás está sempre muito ocupado em dividir qualquer grupo que esteja reunido ao nome do Senhor. Qualquer pessoa que se aparta das denominações, começa a reunir ao nome do Senhor em perfeita humilhação diante de Deus, sabendo do estado que nós nos encontramos como um todo, a igreja, mas que pelo menos na nossa fraqueza possamos manifestar esse corpo, manifestar de fato aquilo que nós somos, porque em Cristo Jesus nós somos um só corpo. Por mais que o homem ponha um nome, ponha o que quiser, se ele é um verdadeiro cristão, ele é parte do corpo de Cristo, não da igreja dessa ou daquela denominação. Ele é corpo de Cristo. Então, se você crê que Jesus é seu Salvador e você entende que você, uma vez que crê em Jesus Cristo, você é agora parte do corpo de Cristo, a parte da iniquidade, e reúna-se demonstrando ao mundo, não só ao mundo físico aqui, mas ao mundo espiritual, o que Deus faz hoje, mostrando a multiforme sabedoria de Deus nos seus santos reunidos a esse nome precioso, com o Espírito Santo dirigindo. Vou parar por aí e dar uma abertura aí. Então, irmãos, tem uma pergunta aqui. Deixa eu aproveitar por aqui na tela. A irmã pergunta: irmão, e agora, neste momento de ensino da palavra, mesmo que por uma live, temos que usar o véu? Aí ela complementa que os cabelos soltos representam o véu. Olha, eu mencionei o véu porque eu não queria entrar na discussão ou coisas sobre o véu, sabe? A palavra é bem clara, isso aí está lá em 1 Coríntios, né? Mas, olha, quando fala que o cabelo foi dado por véu, não é que você não precisa usar o véu porque você tem o cabelo, né? Não é isso não, tá? É o véu mesmo. Toda vez que a palavra de Deus está sendo ensinada em um lugar público,
você está lá ouvindo a palavra e tal. Isso que nós estamos fazendo aqui não é uma reunião de assembleia, tá? Isso não é uma reunião de assembleia. Mas aí, nesses casos, quando acontece isso, fica muito a cargo de cada um que tem um exercício. O que eu digo, a minha opinião a respeito disso, uma vez que você está sentado ouvindo a palavra de Deus sendo ministrada, isso é profetizando, você deveria se cobrir com o véu. Assim como eu não estou de chapéu aqui falando isso. E isso que o Haroldo tem na cabeça é um microfone, não é um chapéu, né? Eu fico muito impressionado, fiquei também, né? Até hoje fico, com essa maravilhosa graça que Deus tinha guardada com ele, escondida com ele, o qual nos faz hoje um só povo, especial, que nunca se ouviu falar em lugar nenhum, e que os anjos assistem nossas reuniões, ao nome do Senhor, e aprendem através dos dons que são ministrados pelo Espírito Santo. Toda a glória para o nosso Senhor. E nós estamos acostumados sempre culturalmente, né, a ouvir dizer que os anjos nos protegem, os anjos nos ajudam, os anjos nos guiam em religiões, né? Mas na Assembleia os anjos aprendem conosco, através dos dons. Parece que dá uma mudada, assim, um sentido diferente. Outra coisa que é muito forte, assim, em entender, é que a graça, essa graça que recebemos, como o irmão falou, sem merecimento, sem ter feito nada por isso, ela deve agir em nosso coração todos os dias, porque quando nós entendemos profundamente o valor dessa graça, nós conseguimos responder às questões que nos afligem e até algumas diferenças de opiniões através dela, porque nós não vamos brigar ou tentar discutir por algo, porque nós somos herdeiros de tudo. Nós somos colocados numa posição onde estamos, né, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, o que se está brigando por esse mundo? O que nos aflige a desejar tanto algo e sofrer por algo que esse mundo tenha, sendo dono de todas as coisas? O outro propósito é que a Assembleia, ela reúne judeus e gentios. Claro que mais gentios agora, né, do que judeus. Mas todas as barreiras, nós já falamos sobre isso, todos os muros, acabam ali. E é dado um testemunho na terra do que Deus está promovendo no céu, que é fazer de dois povos uma só raça, um só povo, né? Então a Assembleia, ela tem esse testemunho de que todos ali são um, tem essa unidade, né? Dão esse testemunho. E quando nós estamos reunidos, os anjos estão assistindo o propósito de Deus eterno, né? De no seu Filho manifestar essa nova raça que não existia antes. Então são detalhes de uma riqueza tão grande que deve exercitar nosso coração para responder à vida. Porque nós somos cidadãos do céu. Temos um futuro já definido e certo. E é olhando para ele que nós vivemos os presentes dias, né? Porque às vezes deixamos essa coisa tão preciosa, essa riqueza tão maravilhosa de lado para brigar por coisas que não têm o mínimo valor, que não chegam perto desse propósito. Nós temos muitas lutas que se resolvem na graça de Deus. Porque a graça, ela não só dá salvação, cremos, somos salvos. A salvação é um passo, nós somos salvos. Depois nós temos o infinito de coisas para conhecer, para aprender, pela palavra de Deus. Aprender muitas coisas. É infinito, não acaba nunca. Hoje mesmo, nós acabamos na live, nós podemos aprender mais com a leitura, com a oração, através da esposa, através dos filhos, com a graça, porque a graça nos humilha, mostrando que não somos merecedores de nada, então nós conseguimos ter o coração para aprender. Quem se acha merecedor de alguma coisa, nunca vai ter verdadeira gratidão. Porque ele sempre vai achar que ele é porque ele ganhou, porque
porque ele mereceu, porque ele fez alguma coisa. Só tem verdadeira gratidão quem entendeu que foi salvo sem merecer nada, que ele era inimigo de Deus, que percebeu que precisa de um Salvador e olhar para essa verdade todos os dias e de humilhação, né, saber que é a graça que te trouxe para essa verdade e realmente nós somos agora herdeiros com Cristo de todas essas bênçãos. Mas isso não enche o nosso coração porque nós sempre lembramos que é por graça que isso foi feito. Na vida em assembleia, que é o testemunho dessa graça, nós temos que ter isso no coração também. A assembleia tem crescido, né? Muitos irmãos têm chegado no Brasil todo e a base, né? O testemunho da assembleia, quando vai chegando alguém novo, ele já vai aprendendo sobre como é a vida em assembleia. Nós temos muitos privilégios de aprender as coisas do Senhor e por estar unidos nesse propósito, mas também temos muitos deveres, né? Há muitas responsabilidades em uma assembleia. E às vezes nós queremos os direitos, mas não queremos as responsabilidades. E isso nós vamos aprendendo, conhecendo a Cristo, conhecendo as coisas do Senhor, se aprofundando nessa graça, nesse mistério que agora tem sido revelado por Paulo, que nós aprendemos até hoje, dessa nova raça que Deus estabeleceu, filhos para ele, filhos para estar com Cristo, nosso Senhor. É algo que, se formos procurar detalhes de cada situação, de anjos que nos assistem, de sermos filhos nascidos de Deus, são tantos detalhes, irmãos, que nosso coração não cabe a uma meditação. Então, nós sempre teremos alimento do céu para viver. É como um maná que cai todo dia, né? Como uma vida de prosperidade espiritual que nunca acaba. É conhecimento de Cristo em nossa vida. Isso com graça. Sem a graça, nós vamos achar que, olha, estou estudando, agora eu vou abrir um canal, agora eu vou atacar a igreja de fulano, agora eu vou abrir o Facebook aqui, vou começar a colocar um monte de ataque a fulano. Isso não é graça. A graça nos humilha e nos conduz a falar de Cristo para mostrar a Ele, contar para Ele. E a Assembleia tem esse privilégio de juntos, né, unidos, ministrados pelo Espírito Santo, poder revelar esse mistério, dar testemunho desse mistério. Até quando o irmão começa a ministrar, começa a fazer algo na Assembleia, seja um irmão presbítero que cuida ali, que está sempre abrindo uma porta, está limpando, tudo isso são coisas que nós olhamos quando com uma visão assim espiritual, nós nos alegramos em ver as atividades dos irmãos cuidando das coisas do Senhor, porque tudo é um privilégio, né? As coisas tão pequenas, simples, se tornam grandes riquezas, porque eles estão fazendo aquilo, estão cuidando das coisas do Senhor, estão cuidando dos seus relacionamentos em amor, porque eles sabem que os anjos estão assistindo e que como é precioso poder falar, né, para todas as potestades no céu que existe uma nova raça que dá a Deus um testemunho de glória com seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Os anjos assistem e os homens podem, através desse testemunho, conhecerem também a verdade, né? Crerem no Senhor Jesus. São muitos detalhes, irmãos, que nós devemos nos apegar a eles e meditar em cada um deles. É claro que esse vai a noite toda, cada um deles. Mas é um alimento que vai nos ajudar a enfrentarmos dificuldades, enfrentarmos, às vezes, pensamentos que estão nos incomodando, às vezes, decisões, porque o Senhor está ministrando nosso coração através da sua palavra e do conhecimento de Cristo e da nossa comunhão. Até aí. Só para complementar a resposta a respeito do véu, que é uma dúvida que ela tem, dois livretinhos que você pode ler, que pode ser de auxílio. Um você vai encontrar, os dois, aliás, se encontram no Acervo Digital Cristão, sem o tio ou ão, né? acervodigitalcristão.com.br. Você vai encontrar o livreto Cobertura para a Cabeça, que é do Robert Pullard, e tem um outro que era Por Causa dos Anjos, acho que é o Paul Wilson que escreveu.
Esse você encontra também em Verdades Vivas, né? verdadesvivas.com.br. Mas são livretinhos que falam da doutrina ou como, por que cobrir a cabeça. Mas realmente, surge muitas vezes essas perguntas entre as irmãs, porque elas ficam em dúvida, será que eu tenho que cobrir só quando é na reunião, só dentro do salão? Quando eu estou em casa com meus filhos, eu tenho que pôr, ou não tenho? Então fica essas dúvidas. Mas nós nunca iríamos colocar uma lista de coisas assim, irmãs, nessa situação e nessa situação, use o véu. Nessa e nessa, não use o véu. Não vamos fazer isso, porque é um exercício individual. Mas o que a gente vê claramente na Escritura é que uma vez que a palavra de Deus está sendo pregada, alguém está falando a palavra de Deus, a mulher deveria cobrir a cabeça, principalmente se ela não estiver sozinha ou se estiver sendo vista ali, no caso, por exemplo, em muitas lives, todos ficam na tela, as irmãs inclusive, e algumas ficam com a câmera aberta. Então você fica vendo o tempo todo. E normalmente eu tenho visto que todas têm a cabeça coberta, né? Às vezes tem uma família toda reunida ali, elas estão todas as crianças também de véu, coisa. Então é uma boa ordem da coisa, né? Mas não existe uma imposição de eu falar, irmã, se vocês não cobrirem a cabeça, nossa, vem desgraça aí. Isso daí é evangelho terrorismo, né? Que é muito aplicado em algumas denominações que colocam o terror, falam assim, ó, se você não fizer, você perde a salvação. Não é assim. Mas por uma questão de ordem e por uma questão de seguir a palavra de Deus que ensina isso, eu acho que toda vez que a palavra de Deus for lida ou comentada, deve se cobrir a cabeça. A mulher deve se cobrir sim. E o homem se descobrir, né? A gente sempre fala a mulher tem que se cobrir e ninguém fala o homem tem que descobrir a cabeça. Que essa é a regra da coisa. É o que mostra o ensinamento, a verdade do Novo Testamento é isso. A mulher deve cobrir a cabeça e o homem deve ter a cabeça descoberta, porque essa é a ordem que Deus tinha feito. Aliás, diga-se de passagem, essa ordem era até 150 anos atrás, todo mundo fazia isso. A Igreja Católica, até a década de 60, eles usavam véu. Eu me recordo minhas irmãs indo, porque minha família era toda de católicos, né? Minhas irmãs indo, minha mãe indo na missa lá com meu pai, a família toda, e todos de véu. Todos de véu. E depois, com algumas modificações da Igreja Católica, começou a abandonar, eles tiraram o véu, e muitas denominações começaram a abolir o uso do véu, e aí então o homem cria todas as justificativas, né, para anular a palavra para que o que eles estão fazendo seja certo. Nós não vamos anular palavra nenhuma. Paulo deixa bem claro que a mulher deve ter a cabeça coberta. Quanto ao problema do cabelo, nesses livretos explica muito bem o que é esse cabelo que foi dado por cobertura, né? No sentido de que a mulher, o tempo todo, ela tem essa posição como mulher de estar submissa ao marido. Mas quando Cristo está sendo pregado, a palavra de Deus está sendo pregada, o Espírito Santo está usando os dons, ou alguém está profetizando, a mulher cobre a cabeça para que o homem seja o que está submisso a Deus. Por isso que ela tem que cobrir a cabeça. Porque ela não pode ter a cabeça descoberta como um homem, porque ela estaria posicionalmente se mostrando que está em submissão somente a Deus e não ao homem. Mas não é. A palavra diz: a mulher, o homem é a cabeça da mulher e Cristo a cabeça do homem. Então, quando está sendo falado o evangelho, o homem tem que descobrir a cabeça porque não estaria desonrando a palavra. E a mulher com a cabeça descoberta também estaria desonrando, porque ela não está na posição dela. É só isso. Mas é um assunto às vezes extenso, eu não quero interromper para falar só do véu, mas pelo menos nesses livros você pode ter muita dúvida e qualquer coisa também pode perguntar, às vezes a gente pode responder em off, né? Não dentro da live, responder para algumas dúvidas que possam ter, né? Bom, esse capítulo, nós temos mais 15 minutos, acho que dá para falar mais alguma coisinha aqui do que segue aqui, né? Porque mais para frente aqui nós vamos ver que no versículo, a partir do versículo 13, aliás, até do 14,
porque eu quero comentar o 13. Paulo fala assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Esse mistério que foi revelado a Paulo fez com que ele agora tivesse um encargo de levar adiante e fazer conhecida tudo, essas maravilhas que haviam sido reveladas a ele, e ele não podia jamais guardar isso para ele mesmo. Há um versículo que fala: ai de mim se eu não pregar, porque Deus tinha dado uma coisa, tinha chamado ele, se revelado a ele, falando: eu te escolhi para isso, para ir pregar aos gentios. Ele tinha que fazer isso, era o encargo dele fazer. Porém, isso trazia tribulações para ele. E vou dizer mais, o que ele está dizendo aqui, no versículo 13, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a sua glória, a vossa glória. Ele está dizendo também, entre linhas, de que nós, ao anunciarmos essa verdade também, vamos passar por tribulações também. Ninguém pense em ser um cristão hoje que vai se desvencilhar ou escapar de perseguições e de maledicências e de perseguições por causa da doutrina que se prega. E Paulo sabia disso, que nós íamos passar por tribulações também por causa disso. Mas ele não queria que ninguém desfalecesse com isso, porque a força vinha de Deus, e ele vai falar mais à frente a respeito disso, de ser corroborados, né? Corroborados é fortalecidos com a força do seu poder. E ele, então, vendo essa situação e sabendo qual seria o desfecho de tudo isso, porque quando ele começou a ver, a passar por tribulações por causa da verdade que anunciava, ele sabia que ia ser assim, porque ele já tinha sido o pior dos pecadores, porque ele havia perseguido a igreja, pensando que estava fazendo uma boa obra para Deus. Pensando ser zeloso pelas coisas de Deus, ele estava consentindo na morte de cristãos. E quando ele se converte e vê que aquele que ele estava perseguindo o chama para uma obra dessa, e ele passa a ser perseguido, ele sabe muito bem o porquê disso, porque ele foi um perseguidor uma vez. E todo perseguidor, quando cai em si, ele vê o erro que foi perseguir a verdade. E agora ele está passando essa verdade para os irmãos pregarem também. E sabe que eles vão sofrer também perseguições, porque ele foi um perseguidor e sabe que estava cheio desses perseguidores no mundo. Sendo que os judeus eram os maiores perseguidores dos cristãos no início. Tá? Hoje, nós não temos os judeus perseguindo cristãos, apesar de ainda se oporem à ideia, viverem criticando que nós os acusamos de que eles mataram Jesus. Eles não mataram, não sei o que lá, mas a palavra nos diz isso. Né? Porém, Paulo sabia disso, e o que ele faz então? Sabia que ia vir perseguições, a todo aquele que quer viver piamente vai sofrer perseguições, vai ter tribulação. Ele ora. Então essa é a segunda vez que ele está orando agora nessa carta. A sua segunda oração ele fala: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ir lá na primeira carta, no primeiro capítulo dessa mesma carta, e pegar quando ele começa a falar aqui a respeito disso, no versículo 3 do capítulo 1. Ele está bem dizendo a Deus aqui, mas ele fala: bendito o Deus, isso é como uma oração que ele está fazendo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar então agora outra vez ao capítulo 3. Me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele volta a se colocar de joelhos e vai orar então a respeito de nós, os cristãos, que ele fala aqui: o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual
toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Corroborados fortalecidos com o poder, ou na força do poder de Deus, do Espírito, no homem interior. Porque o homem espiritual só pode passar por essas tribulações. Se nós quisermos vencer as tribulações na força na nossa própria energia, nós vamos ver que nós vamos fracassar, porque nós vamos desfalecer. Nós não vamos suportar. Porém, se nós tivermos conhecimento do poder que há no cristão, quem é que habita no cristão? O Espírito Santo. Esse poder que levantou a Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que nos salvou, nos comunicando a palavra, pela palavra e pelo Espírito Santo, nascemos de novo. Por esse poder, nós fomos ressuscitados com Cristo. Por esse mesmo poder, nós somos elevados à posição de filhos e somos co-herdeiros com Cristo. É o mesmo poder que nos mantém hoje também aqui na Terra. Não é um poder menor. Nós não precisamos de, sabe, quando nós temos toda uma usina de energia, que é o Espírito Santo, nós não funcionamos a pilha, não, na nossa energia. Não funciona, tem que ser na energia do Espírito mesmo. Então ele fala aqui, a oração dele é para que fosse toda a família que ele está falando, conceda sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em vós pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente apreender. Compreender não é completa a palavra, não é a mais correta palavra. Porque compreender significa abraçar tudo o que é. E nós nós conhecemos em parte, nós não conhecemos tudo. Então, acho que o Darby fala apreender, tá vendo? Completamente apreender. Nunca fala compreender, porque compreender incluiria que nós já conhecemos toda a verdade de Deus. E nós não, nós conhecemos em parte. Só conheceremos toda a verdade naquele dia, quando formos transformados, né? Então, apenas esses comentários para começar esse assunto do que ele está falando agora. Falando um pouco também desse mistério, o homem, todos os homens, inclusive os judeus, viram Deus agir com poder, abrindo o mar, através de guerras, vitórias, sinais miraculosos. Deus fez muitas coisas que demonstrava todo o seu poder e grandeza e sua soberania ao homem. Mas nunca eles viram ou imaginaram que haveria algo ainda melhor que isso. O que Deus revelou, ainda havia algo mais surpreendente, muito mais excelente do que aquilo que Deus já tinha mostrado, né, para o homem, para os judeus também, que é a igreja, o corpo de Cristo. O mais sublime do exaltado seja o nosso Senhor e a sua igreja. Nunca se imaginou, nem os homens, nem os anjos, algo dessa magnitude, dizendo assim. E tem uma coisa interessante, que na edificação da igreja, que é dos povos, se vocês lerem um pouco sobre a edificação do Templo de Salomão, os gentios também participam da edificação. Irão, né, com seus homens, ajudam Salomão a edificar o Templo de Salomão, ali no Templo do Senhor. E é interessante que lá você vai ver as pessoas levando madeira, e havia mestres para cuidar da obra, havia quem cuidava do material, havia os evangelistas, mestres e pastores, no sentido assim dos exercícios que se faziam para edificar o Templo de Salomão. É só uma passagem que eu acho interessante, porque parecia que era uma sombra do que seria edificado depois, porque não era só os judeus que estavam levantando aquele templo, havia também a participação de povos, né, estrangeiros, para construir.
Segunda Reis, Primeira Reis, do capítulo 5, onde Irão ele leva o Salomão paga ele, e no final eles fazem uma aliança. No capítulo 5, versículo 12. Eles fazem uma aliança os dois, né? Mostrando que eles tinham ali paz entre Irão e Salomão. Eles não me corrijam se eu estiver por fora, mas mostra um pouco de um plano que talvez no futuro pudesse acontecer, em que Deus edificaria a sua igreja também com dois povos, né? Juntando duas pessoas. Outra coisa interessante é que tudo isso foi feito com a ação divina, né? No capítulo 6, no versículo 7, você vai ver que as pedras que eram levadas, que são, né, nós que somos as pedras que edificam a igreja, elas chegavam prontas, não tinha mais nada que fazer com elas. De tal maneira que não se ouvia barulho, nem nenhum tipo de ruído, nada estranho. Elas chegavam prontas e eram colocadas no seu lugar. É uma forma que Deus edifica a sua igreja. O Espírito Santo traz o sal, né, por graça. Ele é colocado por Deus pronto lá. Ele já está justificado e não tem barulho, não tem bagunça, não tem nada, instrumento, ninguém ouve, não tem nada que agitação humana. Ele demonstra que Deus é quem nos trouxe para esse lugar, a sua igreja. E não teve que fazer nenhum tipo de sentimentalismo, algum estufar, não, sem barulho, sem bagunça, na ordem divina, e é colocado no seu lugar ali, depois você vai ver que ele é coberto, né? Aí vem o ouro, porque a glória toda pertence a Cristo, não é para o homem aparecer. A Assembleia não é feita para o homem aparecer, para dizer que é alguma coisa. Ele é coberto por madeira e ouro, para que nesse exercício na Assembleia só Cristo seja visto e glorificado. Então, nós temos muitos exercícios que fazemos como participantes dessa graça, né? Que é mostrada testemunho do mistério de Deus, mas só Cristo deve receber glória e honra, e nós ficaremos na nossa posição, para que não queremos aparecer, né? Não queremos ser alguém acima do outro, só apontar para Cristo, para que a carne sempre quer aparecer, né? Mas cobertos por madeira e ouro, só Cristo vai ser exaltado. Até aí. Irmãos, temos mais 5 minutos, se tiver alguma consideração final. Senão podemos escolher aí um hino para encerrarmos. Vou falar só uma coisinha. Eu falei das duas orações, do primeiro e do terceiro capítulo, né? Eu só ler aqui as diferenças entre essas duas orações, que é muito interessante ver isso. A oração do capítulo 1, ele se dirige a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas versões, fala Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3, ele fala o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração do capítulo 1 é para que a gente possa conhecer o plano de Deus. No capítulo 3, para que a gente conhece quem foi o planejador, o que fez o plano.
Na oração do capítulo 1, mostra que é para conhecer, para que a gente conheça as nossas bênçãos. Ele ora para que nós conheçamos as nossas bênçãos que nós temos em Cristo. No capítulo 3, a oração de Paulo é para que nós possamos conhecer o abençoador, aquele que abençoa. A oração do capítulo 1, ela concentra no nosso lugar em Cristo Jesus. Lembra que ele fala tudo em Cristo Jesus. E no capítulo 3 aqui, ele está focando mais no fato de Cristo tendo um lugar em nós, ele habitando em nós. E, finalmente, no capítulo 1, ele fala do poder de Deus para conosco. E aqui ele vai falar do poder de Deus em nós, como eu falei, corroborados com todo o poder. Então, o foco é diferente. No primeiro, ele está falando do que Deus fez por nós, e agora aqui é ele para nós o que é. Num nós conhecemos a bênção, no outro nós conhecemos o abençoador. Num o plano, no outro o planejador. Um nós somos em Cristo, o outro é Cristo em nós. Então, essa oração que ele está fazendo é porque ele está fechando a doutrina para começar agora a parte prática, porque o que ele quer, Paulo queria, é que todos conhecessem esse mistério, e a intenção dele é de que o conhecimento desse ministério possa produzir um comportamento prático na nossa vida como cristão. Porque conhecendo isso aí, na prática, nós vamos tendo o entendimento de qual é o propósito de Deus, o plano e quem é o planejador, a bênção e quem é o abençoador, nós podemos andar em confiança daquilo que nós estamos fazendo e ter uma vida cristã frutífera e que possa ser uma vida que manifeste a multiforme sabedoria de Deus, não só aos homens, mas às hostes celestiais e tudo mais. E no futuro, no milênio, quando ela se apresentar já como esposa, refletir a glória de Deus para o mundo. Eu lembrei de uma situação que, às vezes, nós estamos lendo a Bíblia muito preocupados em procurar alguma coisa para dizer, para ensinar para alguém, não para aprender do Senhor. Porque a carne, ela nos faz olhar para as coisas sempre buscando próprios interesses, né? E aí nós perdemos muitas oportunidades de aprender porque só pensamos em ensinar, ou alguma coisa nova para falar. Então eu falo isso porque eu passei uma vez uma experiência assim, quando eu me vi, quando eu saí do sistema, a gente tem esse problema, né? A gente ainda está um pouco envolvido com aquilo tudo que foi nos enchido a cabeça. Então a gente não quer ficar lendo a Bíblia para descobrir o que eu vou ensinar, o que eu vou dizer, e não aprendemos nada. Às vezes você está lendo a Bíblia procurando ainda, querendo ser líder de alguma coisa, querendo ser professor de alguém, querendo ajudar pessoas, né? Muitas vezes, mas nós precisamos ler a Bíblia para aprender. E assim a gente vai conseguir descobrir coisas novas sobre Cristo, sobre julgamento próprio. E isso é um exercício muito gratificante, porque se cansa às vezes querendo achar versículo para defender a nossa ideia, mas não conseguimos ouvir Deus falar. Então é muito importante a Assembleia nos leva nesse. É uma bênção a Assembleia, é bênção o véu, tudo é muito, muito, muito bonito, porque leva o coração do homem, né, para olhar para Cristo. Porque tudo que se fala é julgado. O líder, se não existe, é o Senhor, nosso pastor. E todos nós somos irmãos. E isso é muito importante, aprender a olhar para as coisas do Senhor, sempre com o coração de aprendiz, não de professor de alguém, vou pegar isso aqui, nós perdemos a oportunidade de nos enriquecer em Cristo, para tentar ser rico com os homens. Até aí. Vamos colocar então um hino aqui, irmãos. Vocês já têm algum hino em mente?
Podemos cantar o 11? É de ceia, mas acho que ele tem uma letra bonita sobre nossa... Vamos lá. Pode ser? Irmãos, nós reunidos para a ceia. Estão ouvindo aí? Eu não estou, não. Eu acho que deu problema aqui, espera aí. Irmãos, nós reunidos para a ceia do Senhor, nos achamos comovidos por seu divino amor. Os emblemas em que vemos demonstrado nosso bem nos recordam que já temos por Jesus perdão também. Então ervas amargosas ao comer de seu pascal, mas as bênçãos grandiosas fazem esquecer o mal. E comemos com agrado num manjar que é singular, que por fogo foi provado sobre as brasas do altar. A morte ao mundo ameaça foi pra nós vencida já. Salvos por divina graça, nossa paz constante está. Grata comunhão gozamos pela morte de Jesus, e no mundo recordamos que por nós morreu na cruz. O passado negro e triste pela cruz desfeito está, e em nós tudo só existe gozo em Deus que durará. Graças damos com louvores, homenagem ao Senhor, por seus dons e seus favores, por seu triunfante amor. Bom, irmãos, encerramos por hoje e na próxima semana a gente retoma aí a partir do capítulo 4, né? Podemos dar graça, então, para encerrar? Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, por mais essa noite, por mais a sua permissão de estarmos aqui reunidos através desse meio eletrônico, para poder levar a sua palavra, palavras preciosas a todos nós, e aprendemos um pouco mais da pessoa de seu Filho, que tanto nos abençoa com tanta graça, com
maravilhas que tem para nós. Agradecemos, Pai, por tudo que tem nos provido e pedimos por tudo pelo bendito e precioso nome de seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.